Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a proclamação da República no Brasil e o iniciozinho dessa República, porque aí no próximo vídeo eu vou trazer os acontecimentos dessa primeira República no Brasil a partir de 1889, tá? Para nós entendermos a proclamação da República no Brasil, que foi proclamada através de um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889, século XIX, nós temos que lembrar um pouquinho a crise do Segundo Reinado, a crise desse império, o governo de Dom Pedro II, que ficou no trono durante 49 anos. Eu aconselho que vocês assistam novamente o vídeo que eu gravei sobre Segundo Reinado, que trata sobre os principais aspectos até a crise que levou à transição da monarquia para a república, tá? A gente costuma dizer que caiu a monarquia e nasceu a república, tá? Mas ela nasce a partir de um golpe militar e é isso que a gente vai tentar entender. Bom, como foi feita a proclamação da república? Bom, primeiro precisamos... Ótimo que eu tô repetindo palavras, né? Às vezes a gente se atrapalha para gravar, viu, gente? Não nasci para ser youtuber, influencer, né? Esse povo aí que tem já um dom natural, né? Tô pegando o meu bichinho aqui porque ele fica desesperado pedindo, a outra tem que ficar presa, o Tom Jobim fica de um lado, Elis Regina do outro. A duplinha Bossa Nova dá um pouquinho de trabalho. O que eu preciso que vocês entendam? Para nós podermos entender essa proclamação da República em 1889, temos que entender que Dom Pedro II foi perdendo seus maiores apoios durante todo o governo. Ele perde o apoio dos militares, que era fundamental, ele perde apoio da Igreja Católica e ele perde apoio dos próprios proprietários de terras, principalmente dos cafeicultores, que eram os proprietários de escravos, né, de africanos escravizados. Bom, só para retomar rapidinho, embora eu queira que vocês assistam novamente o vídeo sobre o Segundo Reinado para falar sobre essa crise. Retomando rapidamente, lembrar que os militares acabam deixando de apoiar Dom Pedro II porque eles estavam insatisfeitos com as condições de salário, de trabalho, querendo uma reforma política que atendesse às suas necessidades, tanto com relação a planos de carreira quanto à participação política. E essa situação vai se intensificar após a Guerra do Paraguai, que nós estudamos lá no Segundo Reinado, porque com a Guerra do Paraguai, o exército quer exigir que agora o Brasil, como saiu vitorioso, embora economicamente devastado, como saiu vitorioso da Guerra do Paraguai, reconheça que o exército foi fundamental nesse processo. E os militares começam a apoiar também o movimento abolicionista, exigindo que Dom Pedro II decrete o fim da abolição. O que acabou acontecendo, sendo assinado pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Embora, na prática, não tenha mudado muito a vida dessa população negra que não foi reinserida à sociedade, como eu também lembrei naquele vídeo de Segundo Reinado, tá? Então, os militares começam uma grande campanha, inclusive, voltada ao movimento abolicionista e ao desejo que eles tinham de maior participação política. E eles acreditavam fortemente que as ideias republicanas, pautadas no positivismo francês, que poderiam trazer mudanças para o país. Por quê? O positivismo, criado lá por Auguste Comte, pregava a ideia de que a história é feita por uma junção de fases evolutivas e que para ocorrer uma evolução e progresso do país precisa ter uma mudança drástica, como por exemplo mudar o regime de governo, de monarquia para uma república, que traria o progresso para o país. Inclusive, a gente vai comentar sobre isso, o lema que está na nossa bandeira, ordem e progresso, é um lema positivista, tá? Então os militares tiram o apoio que davam a Dom Pedro II. E inclusive houve um caso famoso que foi a prisão do Sena Madureira, que era um militar da época, que fez críticas severas ao governo e foi punido como forma exemplar por Dom Pedro II. Então isso causou uma insatisfação ainda maior por parte dos militares. Perdeu o apoio da igreja, porque como nós vimos também lá no finalzinho do Segundo Reinado, o Papa na época, Pio IX,
havia determinado que membros da maçonaria não deveriam participar das realizações como missas, por exemplo, da Igreja Católica. Dom Pedro II era maçom e apenas 2 bispos brasileiros resolveram atender ao pedido do Papa e começaram a impedir e perseguir os maçons que queriam participar das missas e que eram católicos. A partir disso, Dom Pedro II resolveu mandar prender esses 2 bispos, causando então um conflito ainda maior com a Igreja Católica, que rompeu definitivamente com Dom Pedro II. Ou seja, é muito difícil uma monarquia, um rei governar sem o apoio espiritual da Igreja Católica, que justifica a postura do rei de diversas maneiras. Quando nós estudamos, por exemplo, o Antigo Regime, a gente sempre falou que existia a teoria do direito divino, que seria vontade de Deus escolher aquele homem para governar, né, o seu país ou o mundo, como eles achavam, tá? E vai perder o apoio dos proprietários de terras justamente porque o movimento abolicionista leva à abolição da escravatura ou da escravidão e faz com que esses cafeicultores, esses proprietários de terras, percam a sua mão de obra, que é a mão de obra mais barata que existe, que é a mão de obra escrava. Então todos eles retiram o seu apoio a Dom Pedro II. É uma retomada rápida, tá? Por isso que eu pedi para vocês assistirem o vídeo do Segundo Reinado para refrescar a memória. Sem esse apoio foi ficando cada vez mais difícil governar. E aí foram se articulando alguns movimentos pautados nos ideais republicanos, né, que vão chegar ao Brasil e que queriam promover o desenvolvimento, segundo os positivistas diziam. Quem eram esses republicanos? A elite, tá? Formada pelos proprietários de terras e os militares, que formaram uma aliança naquele momento. Já havia cogitado-se a ideia de uma república no Brasil durante 2 episódios. Um deles, a Inconfidência Mineira, que nós já estudamos, também influenciada pelos ideais iluministas lá do século XVIII, e a Confederação do Equador, que também estudamos, tá? Esse movimento pautado em ideias republicanas vai aumentando consideravelmente no Brasil. Por volta de 1870, até mesmo antes da abolição da escravidão, lá em 1888, criou-se o primeiro clube republicano no Brasil. E ele vai surgir no Rio de Janeiro, São Paulo, e em 1873 surge o primeiro partido republicano no estado de São Paulo, que era o estado economicamente mais poderoso do país, tá? A gente tem então a burguesia cafeeira, como eles costumam utilizar o termo, que está no controle desse clube republicano, desse partido republicano paulista, que vai liderar durante muito tempo nessa primeira república, né, o governo do Brasil. O positivismo, como eu disse a vocês, que tinha sido criado na França por Auguste Comte, foi adotado aqui por esses republicanos idealistas. E com tudo isso, a gente vai acompanhar um movimento cada vez maior. E quando chega lá em 1889, Dom Pedro II já tinha perdido todo o seu apoio, tanto da Igreja Católica quanto do Exército, assim como dos cafeicultores. Foi se tornando insustentável manter-se no poder. O Marechal Deodoro da Fonseca, que até então era contrário à ideia de um golpe, acabou se convencendo através de seus colegas e da elite da época, porque os positivistas deixavam muito claro também que para haver o progresso do país tem que ter uma mudança, mas essa mudança não pode ser drástica. Você muda o regime de governo, mas você não atende participação popular. Então eles não querem participação do povo, o povo sequer sabia do que estava acontecendo, tanto que se usa a expressão o povo assistiu bestializado o que acontecia no Brasil. Eles sequer faziam ideia. Tem um livro muito bacana de José Murilo de Carvalho, chamado Os Bestializados, que vale muito a leitura, tá? Então o próprio Deodoro da Fonseca acaba se convencendo e no dia 15 de novembro de 1889 proclama a República. E no dia seguinte, o Dom Pedro II foi comunicado junto com a sua família e na madrugada do dia 17 de novembro de 1889 eles saíram fugidos daqui, tá? Porque senão eles teriam possivelmente sido presos e quem sabe o que teria acontecido, se teriam sido mortos. Nós teremos então um governo provisório liderado por Deodoro da Fonseca, embora ele tenha tido apoio de alguns republicanos que se destacam, como José do Patrocínio, que é alguém muito interessante para vocês pesquisarem, porque ele é filho de uma escrava com um padre da época.
José do Patrocínio tem uma grande participação no movimento abolicionista. Nós temos também um outro nome republicano que apoia esse golpe militar proclamado por Deodoro da Fonseca, que é o Quintino Bocaiúva. Então pesquisar esses nomes vale a pena, tá? Esse governo provisório, então, Deodoro da Fonseca assume, o Brasil se torna uma república federalista. Isso significa que os estados teriam um pouquinho mais de autonomia. Aquela monarquia centralizadora do poder deixa de existir, né? Passa a haver uma república, tá? Então os estados conquistam autonomia, o que é muito importante. Surge a primeira Constituição, ali em 1891, que é muito importante entendermos quais as mudanças que ela traz, tá? Como, outro detalhe, ela é promulgada, né? Ela não foi outorgada, ela não foi imposta, ela foi votada. Só tem um detalhe, quem é que podia votar naquele momento? Desde a instituição da Lei Saraiva, que surgiu no finalzinho, na passagem da monarquia para a república, apenas 1% da população tinha direito ao voto, porque tinha que ser homem, livre e ter uma renda mínima. E essa renda mínima, ela acabava sendo absurda numa sociedade tão desigual quanto a nossa, tá? Então, 1% da população só poderia votar. Essa Constituição, então, é promulgada, elaborada por uma Assembleia Constituinte. Surgem, então, os presidentes dos estados, institui-se o federalismo, que é essa autonomia para os estados. Vai se extinguir o poder moderador, que dava plenos poderes ao imperador na época. Não faz mais sentido numa república ter o poder moderador. O voto passou a ser direto, mas aboliu-se na Constituição de 1891 o voto censitário baseado na renda, tá? Mas isso não vai trazer grandes modificações, a gente vai entender por quê durante a Primeira República. Continuou não permitindo, gente, desculpa, é difícil, né? Parece um bebê, o cachorro às vezes. Não que eu não o trate como um bebê também, né? A culpa também é um pouco minha. Essa Constituição de 1891, ela também não permite o voto de analfabetos, mulheres, soldados, mendigos e cabos, que eram militares de baixa patente. Portanto, a maior parte da população não poderia votar. Por quê? A maior parte da população brasileira naquele momento é analfabeta, não tem acesso à educação. Inclusive, grande parte dessa população é ex-escrava. Ou seja, não foram reinseridos à sociedade de nenhuma maneira. Vamos falar melhor sobre isso também. Nessa Constituição de 1891, houve uma separação clara entre o Estado e a Igreja. Portanto, o Brasil se tornou um país laico. Não era mais imposta a religião católica. Haja vista a presença de inúmeras crenças religiosas no país. O candomblé, a umbanda, o espiritismo, o próprio protestantismo, que foi tomando maiores proporções, inclusive nos últimos anos. Essa separação ficou muito clara entre o Estado e a Igreja, porque antes, registros de nascimento e de morte só podiam ser emitidos pela Igreja. A partir da Constituição de 1891, não. Registros de nascimento e de morte seriam responsabilidade do Estado. Isso ficou muito claro, tá? Então o país passa a ter liberdade religiosa. Isso não significa que os preconceitos foram extintos, infelizmente. Na prática, as coisas funcionam de uma outra maneira. Os símbolos da República começam a ser determinados também, tá? Alimenta-se um sentimento de nacionalidade. Por exemplo, a criação da nossa bandeira, que num primeiro momento foi feita baseada na bandeira dos Estados Unidos, mas isso não deu certo. E eles chegaram na bandeira, que é a atual, colocando algumas cores que as pessoas associam de maneira até romantizada, mas isso não faz o menor sentido, porque quando a gente vai estudar a origem, a gente percebe que o verde foi escolhido porque era a cor da família de Dom Pedro II, da dinastia de Bragança, que era o brasão da família, tá? E o losango amarelo, por exemplo, é em homenagem à família da Leopoldina, que era da Áustria, enquanto a família de Dom Pedro II era de Portugal, ou seja, são símbolos que vêm da Europa, de famílias europeias. Então a gente percebe muito claramente que eles não querem grandes mudanças. Isso ficou muito claro aí, né? As elites não querem mudanças profundas. Não é à toa que colocam símbolos de uma monarquia, de famílias monárquicas, ainda num Brasil que se diz republicano a partir de então. Os positivistas pregavam a ordem e o progresso como uma evolução, progresso e desenvolvimento do país, desde que isso fosse feito pelas elites, como eu comentei com vocês.
O hino nacional é o que vai ser adotado, já existe desde 1831, ou seja, a República continua com a mesma letra, né? Adota-se só uma outra melodia, algumas adaptações. A população negra, mesmo após a abolição, permanece na mesma situação. Ou seja, esses primeiros anos da República, que a gente vai estudar no próximo vídeo, eles não trazem mudanças profundas na sociedade, deixando muito claro que quem estará no comando desse país republicano é a elite, mais uma vez. Tá? O povo, mais uma vez, sendo excluído e impedido, né, de acessar melhores condições de vida, trabalho, enfim, tudo aquilo que nós estamos habituados a ver, infelizmente, tá? Bons estudos, qualquer dúvida, por favor, me mandem, vamos mantendo contato, é a melhor forma nesse momento, tá bom? Um beijo para todo mundo.